Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje estou aqui mais uma vez para a correção do livro aqui do oitavo ano. E agora a gente vai lá no capítulo Revolução Francesa, a primeira parte aí que vai de 1789 a 1792. Então a gente vai corrigir a página 335. Vamos lá, primeira questão. Identifique o grupo que compunha o primeiro estado. No caso, naquela época, nós sabemos aí, que a gente já estudou, é claro, que a França, sua organização social era dividida em três estados. O primeiro, segundo e terceiro estado, sendo que o primeiro estado era o clero, que está a resposta aí é a letra C. O segundo estado era a nobreza e o terceiro estado era a burguesia, os camponeses e os sans-culottes. Então, essa era a formação da sociedade francesa, antes, claro, da Revolução. Número 2. Cite um outro fator para a crise monárquica francesa, além da desigualdade entre os três estados. Uma das coisas que eu acho, não, né, tenho certeza que houve problema foi problemas climáticos, né, na qual os franceses não vão fazer boas colheitas. Segundo, a França tem entrado na Guerra dos Sete Anos e perdeu a guerra. E outra foi se meter lá na independência das 13 colônias, na qual vai se tornar aí os Estados Unidos contra os ingleses. Então, isso e outra coisa também é a mistura, né, do dinheiro, né, do Estado com o dinheiro, ou melhor, com os gastos pessoais do monarca. Por exemplo, Maria Antonieta tinha altos gastos, tá? Com joias, vestidos, roupas, fora os bolos maravilhosos que eram feitos na época que ela adorava. Então, problemas climáticos, problema das guerras dos 7 anos, independência das 13 colônias e, claro, as contas do rei misturado com as contas do Estado. E isso vai ter um alto custo, e aí o rei vai querer, e aí, quem vai pagar essa conta? Vamos lá. Na questão 3, no contexto de tentativas de reformas econômicas, que proposta foi feita pelo ministro Turgot e o que foi duramente criticada. Na realidade, o rei Luís XVI falou: os cofres do reino estão vazios. Como a gente pode fazer isso? Então, como a gente sabe, tinha lá o primeiro, segundo e terceiro estado, sendo que o primeiro e o segundo estado não pagavam impostos. Só o terceiro estado pagava. Então, a proposta desse ministro foi o quê? Que os 13 estados pagariam os impostos. Não foi bem recebido pelo primeiro e nem o segundo estado. Tanto é que esse ministro foi retirado, né, de ministro do reino aí de Luís XVI. Vamos lá. Número 4. Quando os Estados Gerais foram convocados, o terceiro estado foi representado em sua maioria por qual grupo? Letra B, a burguesia, né? A burguesia, grana, né? Então, quem manda é o dinheiro. Então, a burguesia foi o principal aí escolhido para representar o terceiro estado. Vamos lá. Número 5. Em 1789, a população tomou a Bastilha em busca de armas e munição. Explique por que a Bastilha era um símbolo de opressão política. Simplesmente porque lá estava preso os opositores do governo de Luís XVI, tá? Criticando o governo de Luís XVI. Então, aqueles que criticavam o reino de Luís XVI acabavam parando presos na Bastilha. Claro que nós sabemos que o povo foi lá quando arrombaram lá a Bastilha, eles na realidade foram atrás de armas e munição, tá? Os inimigos do rei foram soltos porque eles estavam lá dentro, tiveram que sair, porque o povo destruiu toda a Bastilha, tá? Vamos lá, questão 6. Sobre a Revolução Francesa, é errado afirmar, letra D. O processo revolucionário francês não estava vinculado
acontecimentos que se desenrolavam na Europa da época. Claro que sim, né? Que é o principal crítica, que era o absolutismo, tá? O sistema econômico, político, social. Então, quer dizer, estava assim relacionado. E aqui diz que não estava, tá? Vamos lá. Questão 7. A convocação da Assembleia dos Estados Gerais por Luís XVI em 1789, considerado como um dos fatos desencadeadores da Revolução Francesa, tinha por finalidade, originalmente, letra E, autorizar o rei a cobrar impostos das camadas sociais privilegiadas, que era o primeiro e segundo estado, né? Como eles queriam aí que eles pagassem os impostos. Número 8. A Revolução Francesa representou uma ruptura da ordem política, o antigo regime, e a sua proposta social desencadeou, letra B, a formação de uma sociedade fundada nas concepções de direitos dos homens, segundo os quais todos nasceram iguais e sem distinção perante a lei. Isso tudo, incrível que pareça, vem das ideias iluministas que dominou a Europa aí nessa época. Vamos lá, questão número 9, tem um texto, com certeza vocês já leram em casa, vamos lá. O artigo acima estava diretamente relacionado aos ideais, letra D, iluministas que fizeram parte da Revolução Francesa. Número 10, outro textozinho aí está perguntando. Em 1791, os revolucionários promulgaram uma nova Constituição, a partir dos princípios preconizados por Montesquieu, que consagrou como fundador do novo regime. Quando fala em Montesquieu, tu já lembra o quê? Dos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Então, a questão correta é a letra B, tá? A divisão do poder em 3 poderes, como a gente acabou de falar. Número 11. A Revolução Francesa apresentou um marco da história ocidental pelo caráter de ruptura em relação ao antigo regime. Dentre as características da crise do antigo regime na França está a letra A. A crescente mobilização do terceiro estado, liderado pela burguesia, contra os privilégios do clero e da nobreza. Sempre. Claro que a burguesia, ela tinha um dinheiro, mas não tinha um prestígio ou reconhecimento político, tá? Então, por isso que eles sempre vão criticar o primeiro e o segundo estado, que não pagavam impostos e ainda eram sustentados pelo terceiro estado. No caso aí, quem tinha grana era a burguesia. Vamos lá. Questão 12. 3 estados compõem a sociedade francesa no final do antigo regime. Assinale a alternativa que identifica corretamente desses estados no contexto que culminou na Revolução de 1879. Letra C. O terceiro estado tinha poderes reduzidos se comparando com o primeiro e segundo estado, como já foi falado aqui, né? 13ª questão. Assinar a alternativa que contém reivindicações da burguesia durante a Revolução Francesa. Letra C. Igualdade jurídica para todos os cidadãos e o fim dos privilégios da nobreza e do clero. Vocês podem ver que sempre está cercado aí essas perguntas, sempre entre o primeiro, segundo e terceiro estado. O terceiro estado sendo prejudicado e sempre o primeiro e segundo estado sendo favorecido pelo rei Luís XVI. Questão 14. O terceiro estado na França no século XVIII correspondia aos, letra C, burguesia, classe média, povo e trabalhadores rurais, obrigando a pagar impostos e sem prestígio político. É isso que eu sempre falei, né? A burguesia queria uma participação maior na política, porque eles eram desprezados aí pelo rei Luís XVI, não só pelo rei Luís XVI, mas os antecessores dele também. Vamos lá. Incrível que pareça, o governo absolutista ele só foi criado graças à burguesia, que mesmo ajudando o rei a subir ao poder lá na época do Renascimento, certo? Mas mesmo assim eles não tiveram privilégio, tantos privilégios como deveriam ter
por causa principalmente do dinheiro, tá? Vamos lá, eu estou no 15, né? A Revolução Francesa marcou a ascensão da burguesia ao poder, acabando com o absolutismo francês. Sobre a França revolucionária, assinale a alternativa correta. A correta é a letra C. A burguesia parisiense contestava o alto índice de imposto que era obrigado a pagar. Vamos lá, questão 16. Ocorrida a final do século XVIII, a Revolução Francesa alastrou-se pela Europa absolutista. Na França, a superação do absolutismo monárquico ficou evidenciada a partir do momento em que, letra D, o terceiro estado separou-se dos outros dois, formando logo depois da Assembleia Nacional Constituinte. Tá? Por quê? Porque eles falavam, né, como teve a Assembleia dos Estados Gerais, que foi a primeira, que queria, né, que o voto fosse por pessoa, não por estado, e, claro, eles queriam, tá bom, nós pagamos os impostos, mas o primeiro e o segundo também tem que pagar. Então é isso aí que eles não se entenderam. E, claro, o rei achava que, se apoiando no primeiro e no segundo estado, ele estaria protegido. Pelo contrário, ele não estava, porque quando tem dinheiro é bem melhor, né? No caso, quem tinha uma grana aí era a burguesia. Vamos lá, tem um texto enorme aí na questão 17. Considerando o texto apresentado, identifique dois grupos sociais que compõem o terceiro estado e explique seus descontentamentos às vésperas da Revolução Francesa. Nós estamos falando aí do terceiro estado, não esquecendo que temos dois grupos. O terceiro estado é a burguesia, e temos aí o povo, e também temos os sans-culottes. Então, esses três grupos que formavam o terceiro estado e lutaram para serem favorecidos. A burguesia, mais participação política. O povo passando fome. E os sans-culottes, que eram pessoas que viviam nos grandes centros lá de Paris, queria também não só a participação política, mas também um reconhecimento maior, né, desses trabalhadores nas quais estavam desempregados. Então, isso tudo aí, juntando esses três grupos, é que vão fazer a queda do absolutismo na França. Questão 18. A Revolução Francesa não deve ser considerada apenas como uma revolução burguesa. Essa afirmação pode ser considerada, questão correta é a letra D. Correta, pois, além das ações da burguesia, a Revolução Francesa contou com grande mobilização camponesa e trabalhadores urbanos. Então, quer dizer, a Revolução Francesa, claro que ela vai ter uma participação maior da burguesia, do povo, né, dos cidadãos de Paris, mas, claro que a burguesia tinha o dinheiro. É que nem aquela coisa, nós temos um inimigo comum, que é o rei. Então vamos nos juntar e derrubar ele, esse sistema. Quando o sistema cai, a primeira coisa que faz é a burguesia se separar do povo. Agora você é povo, eu sou o Estado, eu sou o governo, agora vocês estão separados. É isso que vai acontecer, tá? A burguesia primeiro se une ao povo, tá? Para derrubar um inimigo comum, que era o sistema absolutista. O sistema absolutista cai, eles assumem o poder e a primeira coisa que faz, agora que já nos livramos do nosso inimigo, agora você segue a sua vida, eu sigo a minha, eu como governo, e vocês agora se sujeitando a nós, os burgueses. Vamos lá, questão 19. A guerra e a dívida partiram a espinha da monarquia. Dentre os acontecimentos desencadeados na França revolucionária entre os séculos XVIII e XIX, pode afirmar que, letra E, entre as principais conquistas deixadas para o mundo ocidental pela Revolução Francesa, podemos citar a implantação da noção de cidadão e substituição a súditos na relação entre o indivíduo e os governantes. Tá? Número 20, tem um textozinho aí, você já deve ter lido. A partir do texto, é correto afirmar que a Revolução Francesa de 1789
procurou, a letra D, tá? Procurou significativa ampliação da participação política dos franceses e renovou as formas de expressão política, tá? Então a gente fechou aqui, tá bom? Espero aí que vocês tenham entendido a nossa correção e sempre lembrando, a Revolução Francesa na realidade foi uma revolução burguesa, na qual subiu no poder os burgueses e também não só vai mudar os sistemas de governo, mas também vai mudar o momento histórico. Vamos sair da Idade Moderna e vamos entrar agora na Idade Contemporânea, que estamos vivendo até os dias de hoje. Pessoal, um abraço e até a próxima correção. Tchau!